Boa noite, doutora Rosemary. Boa noite, caros colegas. Hoje estou aqui, com o meu grupo para falarmos um pouquinho sobre o lúdico como ferramenta na educação infantil, né? E o nosso grupo, ele é composto por Amanda dos Santos, Bianca Souza, Cleoma Brito, Thaís Araújo, quem vos fala, e Tatiane Pereira. O presente trabalho, ele tem como objetivo apresentar a importância das atividades lúdicas na educação infantil, através dos jogos, das brincadeiras, e o que esses jogos e essas brincadeiras exercem no desenvolvimento da criança, né? Na questão da socialização, como também os benefícios nos aspectos social, no aspecto cultural, afetivo e cognitivo dessas crianças. E a importância desse processo de ensino e aprendizagem, né? Desenvolvendo assim na criança a criatividade, em desenvolver aquela atividade proposta, né? Pelo seu professor, a cooperação, né? Até que ponto ela aceita a ajuda do coleguinha, né? Ela aceita a opinião dos outros, ela expõe sua opinião também. Como é que está a sua autonomia, né? A criança precisa ter autonomia para desenvolver certas atividades, né? Mesmo que o professor esteja ali orientando, mediando, né, a execução daquela atividade, mas a criança precisa ter autonomia, precisa ter voz, né? Um senso crítico e uma melhor socialização ali dentro da sala de aula também, né? As crianças hoje, devido à tela do celular, né? As crianças levam muito tempo. Muitas crianças estão se tornando cada vez mais crianças egoístas, né? Não sabem compartilhar. Então, a importância dos jogos e das brincadeiras tem um papel muito importante no desenvolvimento dessas crianças, né? E identifica também os benefícios, né, das atividades lúdicas na educação infantil, observando de forma mediadora também o papel do professor nesse processo de construção do conhecimento, né? A gente precisa entender que o professor, ele tem um papel importantíssimo, né, na questão de buscar, né, na questão de repensar o seu plano de aula, né? Para quem eu estou elaborando o meu plano de aula? O que eu posso fazer? O que aquela criança pode aprender de novo, aprender diferente, né? Através de um jogo. Que tipos de jogos, que tipos de brincadeiras eu posso estar ali trazendo para os meus alunos em sala de aula, né? A gente não precisa nem ir muito longe, com recursos simples do nosso dia a dia, né? A gente consegue dar, né, o melhor para que aquelas crianças elas consigam compreender através de um jogo, através de uma brincadeira, aquele conteúdo que está sendo passado. E aí, vou falar um pouquinho agora também sobre a introdução do nosso trabalho. O referido trabalho, ele traz uma abordagem acerca da importância do lúdico na educação infantil, a vivência de rotinas na prática das brincadeiras e dos jogos que exercem no desenvolvimento infantil os aspectos físicos, né, das crianças, os aspectos sociais, né, porque a gente também precisa levar em conta a sociedade, o meio que aquela criança está inserida, a bagagem que aquela criança traz consigo. A gente precisa repensar, né? A gente precisa contribuir para o desenvolvimento cognitivo da criança também. Precisamos contribuir para o desenvolvimento afetivo também dessas crianças. E tudo isso de forma prazerosa, né? Não aquela aula mecânica, onde antigamente só o professor, né, era o detentor do saber, só o professor podia falar, só o professor tinha vez e tinha voz dentro da sala de aula. Hoje a gente consegue perceber, né, uma mudança gigantesca, né? Uma mudança dentro da educação. Hoje, os professores, né, estão repensando sua forma de pensar, em elaborar um plano de aula, inovando, né, trazendo jogos, trazendo brincadeiras, coisas simples do nosso cotidiano, né, que pode estar ali inseridos dentro da sala de aula, fazendo com que os alunos aprendam de forma mais prazerosa. E a palavra lúdico significa brincadeiras, divertimento, jogo, e ela é de origem latim. Muitas personalidades como Freud, Piaget e Montessori, que são nomes importantes, né, para nós que estamos na área da educação, eles têm usado esse conceito
no campo lúdico, né, dentro da educação, além de ser considerado também indispensável no processo de ensino-aprendizagem. As atividades lúdicas na educação infantil ensinam as crianças a aprenderem brincando com jogos durante a aula, né? Tornando o conteúdo mais compreensível, mais interativo, além de incentivar diversas habilidades, né? Quantas vezes aí nós, né, na nossa infância, gostaríamos de ter aquele professor que chegava na sala de aula, né, que brincava, que trazia um jogo diferente, né? Hoje eu vou trabalhar tal matéria, vou levar para a escola um dominó para os meninos aprenderem os números, para aprender a adição, para aprender a subtração, né? Então são coisas simples, mas que tenham um resultado satisfatório, né? Com certeza é muito mais fácil uma criança aprender através de um jogo, através de uma brincadeira, através de uma fala, né? De um sorriso que o professor leva. É bem muito mais fácil e prazeroso aprender dessa forma do que o professor estar somente lá na frente, falando, a criança só ouvindo e reproduzindo tudo aquilo que o professor fala. Então, graças a Deus, hoje a gente tem aí uma nova cara, né, na educação, um novo modelo, né, em que o professor se torna também, juntamente com o aluno, né, protagonista da sua história, né? Onde o aluno hoje ele consegue ali aos poucos. Oi, meu nome é Bianca e eu fiquei responsável pela fundamentação teórica, que é basicamente a parte do trabalho onde a gente vai revisar textos, arquivos, livros, artigos também, de alguns autores acerca do nosso tema, sobre o nosso tema, no caso. O lúdico, ele tem um papel fundamental na educação infantil, pois ele proporciona às crianças um ambiente de aprendizado mais dinâmico, interativo e prazeroso. Segundo o Kishimoto 2011, o brincar é uma atividade inerente ao ser humano desde os primeiros anos de vida, sendo essencial para o desenvolvimento cognitivo, social e emocional das crianças. Dessa forma, o uso do lúdico como ferramenta de aprendizagem na educação infantil possibilita a construção de conhecimentos de forma mais significativa e eficaz. Além disso, o lúdico contribui para o desenvolvimento da criatividade, da imaginação e da autonomia das crianças, conforme aponta Vygotsky, 2007, e Piaget, 1976. Nesse sentido, o lúdico se torna um recurso pedagógico importante para estimular o aprendizado e o desenvolvimento integral das crianças na fase da educação infantil. De acordo com o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, o RCNEI, o brincar é uma das atividades fundamentais para o desenvolvimento da identidade e da autonomia. O fato de a criança desde muito cedo poder se comunicar por meio de gestos, sons e mais tarde representar determinado papel na brincadeira faz com que ela desenvolva sua imaginação. Nas brincadeiras, as crianças podem desenvolver algumas capacidades importantes, tais como a atenção, a imitação, a memória e a imaginação. Amadurecem também algumas capacidades de socialização por meio da interação e da utilização e experimentação de regras e papéis sociais. Brasil, 1998, página 22. A ludicidade também favorece a construção do conhecimento de forma prazerosa e significativa para as crianças, conforme destaca Pacheco, 2019. Ao brincarem, as crianças têm a oportunidade de vivenciar situações do cotidiano, explorar conceitos matemáticos, linguísticos, científicos, entre outros, de maneira lúdica e contextualizada. Dessa forma, o lúdico se torna uma importante ferramenta para motivar o interesse e a curiosidade das crianças pelo conhecimento, tornando o processo de aprendizagem mais envolvente e afetivo. Boa noite a todos. Eu, Amanda, aqui com a parte de materiais e métodos, conhecido como metodologia. Para que eu pudesse construir essa parte de trabalho, eu utilizei algumas pesquisas bibliográficas e materiais teóricos de alguns autores também e artigos disponibilizados na internet. A finalidade desse tema é ludicidade na educação infantil. Coletei também análise de conteúdo, produção científica, artigos, reflexões de autores
para melhor embasamento. Esse estudo teve como objetivo enfatizar que o lúdico é um fator positivo na construção do conhecimento das crianças, desenvolvendo imaginação, criatividade, raciocínio lógico e construção da representação de leitura e escrita. O lúdico é adequado e muito importante na temática e prática pedagógica em ambientes escolares, onde tem um objetivo maior de trabalho. Eu vou falar aqui segundo Paulo Freire, ele fala sobre a ludicidade, que foi essencial para instigar o desenvolvimento da autonomia moral das crianças de 5 a 6 anos, pois respeita a idade cognitiva e proporciona aprendizagem prazerosa através das relações pessoais. Como vocês podem ver, eu utilizei 2 fotos aí, da construção da peteca. Estava tendo uma semana, sobre os povos indígenas, e a gente aproveitou para construir com eles. A peteca, ele não é um jogo como o jogo educativo que a gente vê, na parte aí da biblioteca. Mas ele é um jogo que você vai construir, vai aprender também, brincando. A peteca é uma prova de uma aula bem dinâmica, que é mais conhecida como a ludicidade. Agora eu passo para meu colega. Boa noite, meu nome é Tatiane. Eu fiquei com a parte de resultados e discussões. Com a realização deste trabalho, vimos que o lúdico é um método muito importante nas vivências educativas, pois através do lúdico, a criança percebe melhor o que está à sua volta, com facilidade, escuta melhor, respeita, discorda de ideias, desempenha melhor os comandos, aprende a seguir regras e interage com alegria ao brincar. O professor precisa sempre estar inovando suas aulas com jogos e brincadeiras, pois isto proporciona um ambiente escolar mais prazeroso, fazendo com que a criança absorva mais rápido o assunto. No ambiente escolar, precisa ter a ludicidade para um aprendizado de qualidade. Muitas crianças têm dificuldades em aprender o assunto na forma tradicional, mas quando coloca o lúdico, ela consegue absorver melhor o assunto. Os jogos e brincadeiras proporcionam muitos benefícios na formação da criança, como o socioemocional, o cognitivo, a afetividade, os aspectos sociais e psicomotor. Como vimos mencionado no trabalho através das pesquisas, ao brincarem, as crianças têm a oportunidade de vivenciar situações do cotidiano. Ao mesmo tempo, aprendem. Elas brincam, se divertem, ao mesmo tempo elas aprendem. Então, observa-se a importância do lúdico como ferramenta na educação infantil, que possibilita a construção do conhecimento de forma dinâmica e eficaz. Boa noite, boa noite, turma. Meu nome é Cleuma. Irei agora apresentar parte da conclusão para vocês e explicar também como foi que chegamos a esse tema aí tão importante, tão abrangedor, tão amplo, que em um trabalho só não é o suficiente para falar sobre realmente do quão importante é o lúdico, na nossa sociedade, em sala de aula, principalmente em sala de aula, porque para abordarmos esse tema aí, nós colocamos primeiramente, principalmente, pelo fato de estarmos aí estagiando, aí observamos de acordo com isso, fizemos uma junção, da importância de todas nós estarmos passando por esse momento aí de estágio e entender qual foi o nosso principal objetivo, no nosso estágio aí de estar chamando a atenção, para estar apresentando o assunto, em sala de aula. E entendemos sim que o lúdico ele tem uma ferramenta extraordinária para a sala de aula, para chamar a atenção, para adquirir o conhecimento sim da criança, despertar a curiosidade da criança também.
E por isso que chegamos a esse denominador aí do lúdico como ferramenta. E agora eu irei apresentar para vocês um pouco da nossa conclusão. Por fim, ao longo deste trabalho, foram realizadas várias pesquisas. Buscamos nos aprofundar e conhecer alguns aspectos relativos à educação infantil. Percebemos que trabalhar com a educação infantil realmente é um grande desafio. E realmente é um grande desafio. Buscamos, através das análises, conhecer diversos aspectos referentes à organização do tempo e espaço e práticas pedagógicas presentes neste contexto educacional. Como já foi citado acima, percebemos que a criança precisa de movimento e criatividade. E realmente o lúdico, ele traz realmente movimento e criatividade. Ou seja, a criança cria, a criança busca, a criança cria até imaginação, né? Na sua própria cabeça ali, do jeito que ela quer desenhar, do jeito que ela quer pintar, do jeito que ela quer formar ali aquele brinquedo. Então, é de suma importância. Na verdade, um complemento com o lúdico para tornar a aula mais leve, mais criativa. E com tudo isso, fazer com que a criança entenda de uma forma mais divertida. E realmente, o lúdico, ele traz para a sala de aula de uma forma muito divertida, muito mágica. E a criança realmente, a gente consegue reter a atenção da criança, né? E com tudo isso, foi possível perceber que, durante as pesquisas, foi possível compreender que, através do lúdico, as crianças podem viver momentos mágicos. Foi o que eu falei acima aí, né? O que faz parte natural da infância. Quando levados às salas de aula, podem fazer do aprendizado um momento único, o qual precisa levar em conta os sabores prévios do estudante. Ao concluir esse trabalho, podemos descobrir novos campos investigativos, bem como novas pesquisas que ampliem a visão sobre esta temática. Desta maneira, esperamos que possamos motivar estudos futuros, gerações futuras, e continuar contribuindo com as discussões na área. Ou seja, a gente sabe que vem aí estudos futuros, gerações futuras, e possamos aprender a continuar contribuindo nessa área lúdica, né, que é tão importante para todas as nossas crianças. Bom, gente, vou agora falar para vocês sobre as nossas referências, né, que foi um pontapé aí para as nossas pesquisas aí, para dar a conclusão, né, do nosso trabalho. A ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, Almeida, Anne, Almeida, Paulo Nunes de Educação, Lúdicas Técnicas e Jogos Pedagógicos, Almeida H. e Silva M., o Lúdico no Processo de Ensino-Aprendizagem, Bezerra, Lebian Tamar, Silva e Oliveira, Estela Maria, Lima, Gaspar, Brasil, Ministério da Educação e do Desporto, Secretaria de Educação Fundamental, Brinquedos e Brincadeiras na Educação Infantil. Servo, Amado, Luiz, Bevian, Pedro Alcino, Silva Roberto, Ferreira Gonzaga, Redação Científica, Macedo, L. A Importância na Educação Infantil, Miller, Antônio José, Pacheco, J. Ludicidade, Pervoano, Dalto Jean, Piaget e, por fim, Freire Paulo, Pedagogia da Autonomia, Santos, Santa Marli Pires, o Lúdico na Formação do Educador, Kishimoto, o Brincar e Suas Teorias, e Vygotsky, L. A Formação Social da Mente.